268, ele fala de determinação, tá? Quando ele fala de determinação, a gente não pode confundir determinação com recomendação, tá bem? Então, antes de qualquer coisa, a gente não pode confundir determinação com recomendação. Determinação é cogente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma determinação do poder público. A determinação está nessa lei aí da pandemia. Lei 13.989, salvo engano, uma coisa assim. A lei da pandemia, ela vai trazer para você o quê? Uma hipótese de determinação, hipóteses de recomendação. Quais são as hipóteses que nós temos de determinação? Você está com suspeita de Covid, você vai a um pronto-socorro e você testa positivo. O que eu tenho na lei da Covid? A lei que traz essa lei da pandemia, o que ela traz? Se você testou positivo, há uma determinação de isolamento. Então, se você infringir a determinação de isolamento trazido na lei da pandemia, você vai cometer o crime do artigo 268 do Código Penal, tá? O isolamento é uma coisa, a quarentena, Tadeu, é uma recomendação. Nós estamos em quarentena por recomendação. Então, não há crime do 268 se eu sair. Exatamente, Diego. Essa lei ela fala sobre suspeitos e as pessoas que estão já foram contaminadas. Na verdade, os decretos eles ainda não trazem uma determinação. Então a gente tem aqui clássico uma pessoa que testou positivo e há uma determinação de isolamento, tá? Essa determinação, se ela for descumprida, você vai ter o crime. O que é uma recomendação? A recomendação é fique em casa. Essa é a recomendação. Cuidado, porque as pessoas estão fazendo muita confusão com o poder de polícia. Naquela situação, você tem sim uma possibilidade de que haja um poder de polícia que determine sim uma atuação para conter esse tipo de situação. Agora, pode estar preso? Vamos de novo. O 268 é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, o artigo 268 é uma infração de menor potencial ofensivo. Como o 268 é uma infração de menor potencial ofensivo, o que tem que acontecer? Se o indivíduo que infringiu a medida sanitária preventiva for pego, quando você tem uma infração de menor potencial ofensivo, você tem a lavratura do termo circunstanciado, tá? E o indivíduo assina o compromisso de comparecer aos atos. Repara, o crime do 268 é um crime de descumprimento de medida sanitária preventiva. Esse crime é uma infração de menor potencial ofensivo. Você tem uma lavratura de um termo circunstanciado. Uma vez lavrado esse termo circunstanciado, o indivíduo assinando e se comprometendo a comparecer a todos os atos, o que a gente passa a ter então? A gente tem uma infração do juizado. Eu só posso ter prisão se ele não aceitar assinar. Tá? Então, se ele não aceitar assinar, significa dizer que, nesse caso, a gente tem aqui a possibilidade de prisão em flagrante. Então, presta atenção. Quanto ao poder de polícia e uma infração administrativa, o Estado impingir multa para ele, pode? Pode. Tá? Então, o Estado pode, sim, impor uma multa para esse indivíduo.
É perfeitamente possível. Por quê? Poder de polícia. Agora, o crime, o decreto pode prever? Lembra do que eu expliquei. Uma coisa é determinação. Outra coisa é recomendação. Se houver uma infringência a uma determinação, é o crime do 268. Se houver uma recomendação, eu não tenho crime nenhum.